né? E a gente lida então com essas 3 ideias de memória que eu falei para vocês lá atrás, que é a memória de trabalho, a memória de curta duração, a memória de longa duração. A memória de trabalho é uma memória de sobrevivência, uma memória seletiva. Que é a profissional, né, que você falou, né? Tudo exatamente. Tudo isso que eu tô falando, gente, não é um achismo não, viu? É que eu li muito sobre o assunto e isso me ajudou a compreender o porquê que eu fui bem em algumas provas e o porquê que eu percebi que eu estudava diferente das demais pessoas e as coisas funcionavam comigo. Porque a partir do momento que eu virei professor, eu tive que mudar de patamar, né? Eu tive que entender as coisas. Eu não estou aqui fazendo citações de grande ordem, porque se eu, né, eu sei que eu tenho um espírito acadêmico, eu gosto de citar muito autor, mas esse podcast aqui a gente precisa transformar em algo democrático. Se eu ficar falando de maneira rebuscada aqui para vocês, vocês não vão conseguir assistir esse vídeo até o final, porque vão achar que eu estou falando difícil e o principal não vão entender. Então eu preciso trazer aqui para vocês as informações chaves e explicar de um jeito bem mastigado. Então nós temos hoje cientificamente chamado, né, 3 categorias de memória: de trabalho, de curta duração e de longa duração. A memória de trabalho é meramente seletiva, né? Ela serve para você saber, o cérebro saber se aquela informação ela tem que descartar rápido ou se ela tem que arquivar, né? Vou dar como exemplo, hoje eu não estou fazendo propaganda para ninguém, mas algo que é comum na vida de todo mundo: você pedir um carro por aplicativo, um carro para você pegar ele te levar para algum lugar, pedir um carro por aplicativo. Quando você pede um carro, ele traz o modelo do carro, a cor e a placa. Essa informação seu cérebro guarda até o carro chegar. Depois que o carro foi embora, meu amigo, ali, que você entrou no carro, isso é memória de trabalho. O cérebro entendeu que aquilo precisa ser descartado o mais rápido possível, ou precisa ser guardado uma memória de curta duração, que não é o caso. E aí, então, nós temos as 2 memórias que nos interessam, que é a de curta duração e a de longa duração. A memória de curta duração é aquela que dura umas 24 horas no máximo, talvez um pouco menos, a depender de cada pessoa. A memória de longa duração é aquela que se perpetua por um longo tempo. Só que a memória de longa duração, ela só chega nesse grau de longa duração depois que você trabalha bem a memória de curta duração. A memória de curta duração é algo que precisa ser trabalhado para transformar ela em memória de longa duração. E é por isso que a gente precisa entender que a resolução de questões, logo após a leitura daquele assunto, além de te dar uma falsa impressão que você está bem, está indo bem, está acertando bem, ele não lida muito bem com aquilo, levando para a memória de longa duração. E você trabalha melhor os brancos. O que cientificamente foi comprovado? Existem estudos, né, vários alunos, né, foram colocados a estudar de um jeito tradicional, de um jeito diferente, de um jeito assim, e aquilo que para a maioria das pessoas funciona. Eu reconheço e eu sei que cada um talvez funcione de alguma maneira diferente, mas isso que eu estou falando aqui é que funciona para a média. Por quê? Porque a média tem um cérebro funcionando do mesmo jeito. E no primeiro momento vai ser desconfortante, porque tudo que nós fazemos, que a gente muda de um jeito de fazer para outro, é desconfortante. Eu não conheço um ser humano que só fala português, que foi depois de adulto querer aprender o idioma e achou que foi fácil no começo. É desconfortante. É desconfortante porque você está acostumado a falar sem pensar. E quando você vai aprender o idioma, você está aprendendo palavra por palavra o significado, a pessoa constrói uma frase, você escuta a frase naquele idioma, traduz em português, e aí depois que você traduz em português, você pensa na resposta, aí a resposta você pensa em português, claro, aí você traduz para aquele idioma e depois você diz. Isso é conversa de maluco, ninguém faz isso. Então, por isso que aprender idioma no primeiro momento, ele é extremamente desconfortante. Mudar de um estudo passivo para um estudo ativo que funcione para concurso público vai ser desconfortante. Isso não tem jeito. Se você entender isso, você vai continuar persistindo, vai perceber que essas dicas que eu estou dando aqui vai funcionar e vai fazer você melhorar muito seus rendimentos nessa preparação, porque eu percebi isso, para mim foi muito claro. As pessoas falam, pô, como é que você passou em 12 concursos? Eu reprovei muitos e tal, mas a virada de chave foi quando eu senti que eu tinha que estudar para cada coisa de um jeito e as coisas tinham que acontecer de uma forma diferente do que aquele estudo que a gente está acostumado no colégio. E daí, então, quando a gente estuda o conteúdo, a teoria e faz os exercícios, a gente não está trabalhando a memória de longa duração e está criando uma falsa percepção de que a gente está indo bem. Uma coisa ou outra a gente guarda mesmo, não dá para negar. Uma coisa ou outra a gente guarda, mas a gente guarda num índice menor do que aquilo que vai ser exigido com nota de corte no concurso público. Então a gente precisa aumentar esse índice. E aí a gente precisa entender que o cérebro precisa resgatar aquelas informações para que ele saiba que aquilo é importante e ele comece a trabalhar de arquivar aqueles assuntos na memória de longa duração. E aí, como é que a coisa funcionou comigo, funciona com
os meus alunos, de certa forma dá certo e que cientificamente foi comprovado. Você precisa dar um tempo para o seu cérebro começar a esquecer para você rever. Se você tentar rever alguma coisa antes do seu cérebro esquecer, você não está trabalhando algo ativo, você não está trabalhando o funcionamento do seu cérebro. Não está estimulando, né? Não está estimulando. Então você precisa de uma perda de esquecimento, mesmo que seja mínima, para você então conseguir lidar com essa questão de estudo ativo. Então, você lê o conteúdo, já fazer exercícios, você já está lidando com uma situação que você não está deixando o seu cérebro esquecer. Sem falar que você está praticando estelionato contra você mesmo, eu já expliquei que você está acertando demais, mas não tem conhecimento para isso. É só porque é aquele momento que você acabou de ler. Então, nós temos ali a necessidade de entender em que hora que a gente tem que fazer a revisão. Qual que é o momento? E o que é revisão e o que é continuação dos estudos. Por quê? Existe um estudo que diz que nas primeiras 24 horas, 48 horas, aquilo que nós estudamos, a gente perde de 30% a 70%. É de pessoa para pessoa. Então, nas primeiras 24 horas, 48 horas, apesar de a gente achar que está fresco na nossa cabeça, a gente já perdeu 30% a 70%. Eu perco uns 90%. Não, na fase da vida que eu tô, é quase 100, meu amigo. É quase 100. Esse negócio do Uber que você falou aí, cara, puta, cara. É fato, cara. Eu não lembro o nome do cara depois, não lembro o carro que eu peguei, não lembro de nada, cara. Porque o cérebro entende que aquilo tem que descartar na hora. É, muito louco. É um sobrevivente, precisa descartar para você guardar outras coisas. E aí, então, você precisa começar a entender que o seu cérebro vai começar a ter uma perda nas primeiras horas. Então, se você leu o conteúdo, faz os exercícios, foi bem, cara, você entendeu aquilo, você tá bem. Quando é que você vai ver aquilo de novo? No mínimo, depois de um tempo, quando você vai rever. Quando você vai rever, você já tá aprendendo de novo, porque, na verdade, a sua margem de perda, se na primeira 24 horas você já perdeu de 30% a 70%, você imagina depois de 30 dias. Você está reaprendendo. Então, você precisa entender que existe um momento de revisão e existe um momento de você fixar o conteúdo. Ah, é? Aí. Tá bom, só para não ficar muito distante. Ah, então tá bom. Mas não sabe que não prejudicou o áudio, não, né? Não, na hora que a gente for mexer, não esquenta, não. Tô traumatizado com isso. Não esquenta, não. Tranquilo. Aí, beleza. Então, o que eu indico que é muito bom pra gente estimular o cérebro e guardar as coisas de uma maneira melhor? E quem fizer isso, olha, eu vou falar a verdade. Eu desafio, faça isso, faça o teste. Se permita fazer isso por 2 meses. Talvez você não tenha um tempo de 2 meses, porque você está se preparando para o concurso público daqui a 20 dias. Aquele que saiu edital, Aquele que saiu edital. Mas você que tem um tempo, mesmo que seja desconfortável, faça isso por 2 meses. Que vai começar a ficar confortável e você veja o resultado. Estudou um conteúdo hoje? Esse conteúdo foi estudado, perfeito. Não vá logo em seguida fazer resolução de questões, exceto se você tem alguma coisa que você não entendeu, você está percebendo que você não entendeu, e talvez resolvendo uma questão ou outra, aquilo encaixe na sua cabeça. Aí sim, aí é importante. Por quê? Porque nós estamos falando de exercício para rever, para memorizar, é para você entender, compreender o conteúdo. Só nessa situação que você lê o conteúdo, já fazer as questões, parece ser vantajoso. Então você lê o conteúdo, perfeito. Leu o conteúdo, etc. Estudou aquele dia, aquela disciplina ali, sei lá, por 2 horas, 2 horas e meia. Cada um tem um tempo, não vou estipular um tempo de estudos mínimos, não é isso, mas eu estou falando no seguinte sentido, né? Vamos lá na média, estudou 2 horas aquela disciplina, 2 horas e meia. No dia seguinte, você precisa rever aquele conteúdo. Você fala, pô, mas já no dia seguinte, não vai rever esse conteúdo que você estudou 2 horas, 40, 50 minutos, senão você não vai evoluir nos estudos. Pega 10% desse tempo e você se propõe a rever esse conteúdo. Esse conteúdo precisa ser revisto, né, de um jeito em que você estimule o seu cérebro. O que você vai fazer? Você primeiro vai tentar, em 3, 4 minutos ali, 5 minutos no máximo, sozinho, recapitular aquilo tudo que você leu no dia anterior. Esquematizar na sua cabeça, sozinho. Você já vai perceber no dia seguinte que alguma coisa você esqueceu. Você vai falar, como é possível se eu li isso aqui ontem? Então, ou seja, eu tô certo. Você já está começando a perder aquele conteúdo que você estudou em 24 horas, 48 para alguns que estão mais preparados, tudo. Então você já começa a perceber que você tem um problema. Você precisa entender as suas deficiências, entender que o seu corpo funciona desse jeito e trabalhar para você não deixar o seu corpo te sacanear desse jeito. Então, primeira coisa,
Se você fizer isso, você começa a perceber o quanto de coisas você esquece logo no dia seguinte. Então, estudou alguma coisa? No dia seguinte, e isso vai demandar de você um grau de organização. Porque você está acostumado a todo dia ler uma matéria ali, talvez duas, fazer exercício, depois você olha essa matéria dali uma semana, não sei quando. Você está entendendo agora que no dia seguinte você vai ter que ter conteúdo, vai ter que ter acesso de novo a esse conteúdo. Então, a sua organização, planejamento de estudos, vai ter que levar em consideração esses macetes que eu estou passando aqui. E daí, então, fez a leitura, estudou naquele dia, no dia seguinte, perde 4, 5 minutos tentando relembrar sozinho aquilo que você estudou no dia anterior. Tenta relembrar sozinho. Você vai perceber que alguma coisa está esquecendo. Perfeito. Alguma coisa você esqueceu, agora você vai fazer aquelas questões que eu falei. Aquelas questões que você deixou no dia anterior de fazer, porque você agora não vai fazer mais questões logo após ler esse conteúdo, você vai fazer no dia seguinte. Esse tempo que você fazia questões, você usa então para estudar outra matéria. Então você não está perdendo nada, você está só realocando de um momento para outro, né? O tempo de estudo é o mesmo. E aí então no dia seguinte, mentalizou, se esforçou para lembrar sozinho aquilo que você estudou no anterior, vamos começar a fazer essas questões aqui. Fez as questões, você sozinho vai perceber que tinham algumas coisas que você não estava lembrando, mas só de ler na questão você já lembrou, você sabe até a resposta certa. Ou seja, você teve aquilo que você lembrou sozinho e você teve aquilo que você lembrou só depois de resolver as questões. Talvez isso tenha sido suficiente, você lembrou toda a matéria que você estudou no dia anterior, mas a prática me mostra que é a exceção. Dificilmente alguém. Vai faltar um ponto ou outro que você esqueceu. Você percebeu que você não lembra mais. Como é que é aquele negócio mesmo? Aí você vai pegar aquele material seu, resumido ou anotado, e você vai ler única e exclusivamente aquilo que você lembra que você não está lembrando. Que você lembra que não está lembrando. Você fala, cara, o que é aquele negócio mesmo? Que você não viu nas questões, você não conseguiu lembrar sozinho, e aí você dá uma olhada só naquilo. Só naquilo. Perfeito, você acabou lidando com o fato de você ter que lembrar sozinho, sem a ajuda de nada. Quando eu falo, no dia seguinte, você perder 4, 5 minutos tentando lembrar sobre a matéria, você não pode olhar para nada, lembrando mesmo, é concentrado ali, não, sei lá, vai, ato administrativo é isso, ato complexo é isso, né? Ato enunciativo é isso, você sozinho tentando lembrar aquilo que você estudou no dia anterior, você pegar em nada. O que você vai pegar? Questões. As questões vão te mostrar alguma coisa ou outra que você não lembrou. Fala, mas só de ler você já lembrou. E aí vai faltar alguma coisinha ou outra que esse você não lembra de jeito nenhum. E você vai só isso. Perceba que o cérebro já trabalhou para lembrar de tudo de novo. Ele não conseguiu. Ele trabalhou para resolver questões. Mesmo assim ainda faltou. Aí ele foi estimulado a lembrar de uma coisa ou outra. E mesmo assim faltou uma coisinha que aí ele teve que ir lá fazer aquela leitura finalzinha. Que aí já é uma pouquinha coisa. E isso tudo, né, não vai demorar muito tempo. Senão você nunca vai terminar as matérias. Isso daí que você falou, Michel, ele parece muito com o esquema do Anki. O Anki, aquele que o pessoal usa agora, né? Flashcard. Flashcard, sim. Que é que você falou, que se o cara não lembra tal, ele faz o flashcard, e aí ele usa o flashcard, né? Um negócio muito assim que ele fala, puta, eu não lembrei disso. Aí ele faz um flashcard, e aí você pensa na resposta, aí você vira, e aí você vê se é aquela resposta. Se exatamente. For, né? Pode ser o flashcard. É mais ou menos isso. E o flashcard é um dos instrumentos aí que você utiliza como ferramenta para lembrar, para estudativo. Exatamente.